Nas eleições para presidente do Brasil em 2022, algo surpreendente aconteceu. Enquanto todas as pesquisas indicavam uma vitória no primeiro turno, a realidade das urnas levou a disputa para um segundo turno concorrido, onde não existia um favorito como era relatado pelos institutos de intenção de voto. Na época de eleições, as pesquisas eleitorais são comuns e mostram a porcentagem de brasileiros que pretendem votar em um determinado candidato. Mas será mesmo? Veja, o Brasil é um país de proporções continentais, sendo praticamente impossível que uma pesquisa consiga abranger todo o território nacional. Ou seja, nenhuma pesquisa será capaz de realmente estimar a quantidade de votos que um candidato poderá receber, e por isso, elas tendem a errar por diversos pontos percentuais. Mas então, para que fazer uma pesquisa se ela não servirá para estimar o resultado da eleição? Qual o real motivo delas existirem? Sejam bem-vindos ao canal Negócios Inovadores. E no vídeo de hoje, você irá conhecer a verdade não contada sobre as pesquisas eleitorais. Mas antes, já deixe o seu like se você se interessou pelo tema e se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito. Ative ainda o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade no canal. E deixe nos comentários se você já respondeu alguma pesquisa eleitoral ou se conhece alguém que já respondeu uma. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. As pesquisas. Antes de sabermos a verdade não contada sobre as pesquisas eleitorais, é preciso primeiro entender como elas são realizadas, quais os métodos e quantas pessoas são entrevistadas sobre a sua intenção de voto, antes dos resultados serem divulgados. As pesquisas eleitorais no Brasil são conduzidas por institutos de pesquisa, que são empresas especializadas em levantamentos de opinião pública. Essas pesquisas têm como objetivo medir a intenção de votos dos eleitores em diferentes cargos, como presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual. O processo geralmente envolve várias etapas. Primeiramente, é realizada a amostragem, que consiste em selecionar uma amostra de eleitores representativa e diversa, buscando refletir a população do estado ou município em que a pesquisa será realizada. Para isso, são utilizadas técnicas estatísticas para garantir que a amostra seja aleatória e proporcional. A coleta de dados é realizada por meio de entrevistas, que podem ser conduzidas de diferentes formas, como por telefone, presencialmente ou pela internet. Durante as entrevistas, os eleitores são questionados seguindo um questionário estruturado, com perguntas específicas sobre sua preferência de voto e outros temas relevantes relacionados à eleição. Após a coleta dos dados, eles são tratados e analisados estatisticamente. Os institutos de pesquisa tabulam os resultados para obter as estimativas de intenção de voto para cada candidato. Esses resultados são então divulgados por meio de relatórios, gráficos e entrevistas à imprensa, além de serem frequentemente veiculados na mídia. O processo parece bem complexo e seguro e certamente pode dar um norte aos rumos de uma eleição presidencial, por exemplo, auxiliando principalmente os candidatos a analisarem a performance de suas campanhas. Mas será mesmo? E quem realmente faz as pesquisas eleitorais? Os institutos. Você já deve ter ouvido o nome de alguns dos institutos responsáveis pelas pesquisas eleitorais, pois normalmente quando os resultados são divulgados em jornais ou ainda na internet, o nome de quem fez a pesquisa é informado como fonte. No Brasil, existem diversos institutos de pesquisa que realizam pesquisas eleitorais. Alguns dos mais conhecidos e respeitados são o IPEC, antigo Ibope, que é uma das empresas de pesquisa mais tradicionais do Brasil, atua décadas em levantamentos de opinião pública e pesquisas eleitorais. O Datafolha, que pertence ao Grupo Folha, realiza pesquisas de intenção de voto e de opinião em diversas áreas, incluindo eleições. O Instituto Paraná Pesquisas, que também é uma empresa bem reconhecida por conduzir pesquisas eleitorais em âmbito nacional e regional. Existe também o Instituto MDA, que realiza pesquisas de opinião pública e pesquisas eleitorais em parceria com veículos de comunicação. O Instituto Data Poder 360, responsável por realizar pesquisas em parceria com o portal Poder 360 e é especializado em política e eleições. Esses são apenas alguns exemplos dos institutos de pesquisa que atuam no Brasil, pois na realidade a lista é bem extensa
chegando até mesmo a mais de 50 institutos que realizam pesquisas eleitorais no país. Somente em maio de 2022, antes do primeiro turno das eleições presidenciais, cerca de 30 institutos já haviam registrado mais de 55 pesquisas no Tribunal Superior Eleitoral. Mas qual o motivo para tantos institutos realizando pesquisas eleitorais no Brasil? Bom, a resposta é bem simples, pois para uma única pesquisa eleitoral, o custo varia de 20 até 400 mil reais. E em época de eleição, quase todas as semanas uma nova pesquisa é realizada. Só aí já dá para entender um pouco o porquê de existirem tantos institutos. Afinal, é uma área bastante lucrativa, onde basta entrevistar pessoas que normalmente respondem às pesquisas de graça e depois lançar os resultados. Mas quem realmente paga 400 mil reais por uma única pesquisa? Quem financia? Num primeiro momento, a pergunta pode parecer óbvia. Afinal, quem mais pagaria por uma pesquisa senão os próprios candidatos ou até mesmo os partidos interessados em uma disputa eleitoral? Na realidade, isso até acontece. Mas a grande maioria das pesquisas eleitorais divulgadas, principalmente no período de eleições, são financiadas por bancos de investimentos ou por veículos de mídia. Em 2002, de 10 pesquisas eleitorais avaliadas pelo UOL, 4 foram financiadas por veículos de mídia, o que até faz sentido, pois a pesquisa se transforma em matéria e gera maior receita para sites de notícias, canais de televisão, etc. Uma foi encomendada pela Confederação Nacional dos Transportes, CNT, e 5 pesquisas foram pagas por bancos e corretoras. Isso mesmo, 50% das pesquisas foram bancadas por instituições financeiras que pagaram por pesquisas eleitorais em 2022, dentre as quais podemos citar Banco Genial, BTG Pactual, BGC Liquidez, Banco Modal e XP Investimentos. Mas por que será que bancos de investimentos se interessam tanto em pagar por pesquisas eleitorais? Qual o real motivo por trás dessa manobra? Qual é a verdade não contada sobre as pesquisas eleitorais? Os motivos. Primeiro de tudo, é preciso esclarecer que, na realidade, qualquer um pode encomendar uma pesquisa eleitoral, sendo que a única regra é que, para ela ser divulgada ao público, no período de eleições, ela precisa ser registrada antes no TSE. Fora este detalhe, as pesquisas podem ser pagas por qualquer pessoa ou instituição, inclusive financiadas pela empresa ou instituto responsável pela própria pesquisa. O financiamento de pesquisas por parte de instituições financeiras não é ilegal. No entanto, em entrevista à Folha, o doutor em ciência política e professor de comunicação política Sérgio Trem informou que a divulgação dos resultados pode ser uma estratégia para angariar votos para o candidato favorito de uma determinada empresa. Ela também afirmou que um dos interesses por trás dos pagamentos é o de verificar a viabilidade do apoio a alguns candidatos. Estes motivos até fazem sentido, mas são no mínimo dúbios com relação à verdadeira motivação por trás de uma pesquisa eleitoral, ainda mais para empresas do mercado financeiro, pois o que eles esperam que políticos façam por eles em troca? Isso, no mínimo, coloca em xeque toda uma série de questões políticas e econômicas que podem surgir em meio a uma eleição, ou até mesmo depois dela. Mas a realidade é que o verdadeiro motivo de uma pesquisa eleitoral pode residir no fato de que ela pode persuadir uma parcela da população. Vamos imaginar o seguinte cenário. É o começo do período eleitoral de uma votação presidencial e a população ainda está analisando quais são os candidatos e em dúvida sobre qual deseja votar. Aí surge uma pesquisa mostrando que um candidato está muito à frente do outro. Neste momento, o primeiro pensamento de alguém que está em dúvida é o de votar no que já está na frente. Afinal, ninguém gosta de desperdiçar o seu voto. Então, é melhor já entrar no time que está ganhando. Só que este time não estava realmente ganhando. E só por causa da pesquisa, ele conseguiu converter votos de pessoas que ainda estavam na fase de decisão. Este cenário mostra o verdadeiro poder de uma pesquisa eleitoral e não teria nenhum problema de auxiliar as pessoas em decidirem por um ou outro candidato. Mas o problema é quando ele não mostra realmente a realidade da intenção de votos. Algo que infelizmente é muito comum de acontecer devido a um simples fator: a amostragem. Como falamos anteriormente, a amostragem consiste em selecionar uma amostra de eleitores representativa e diversa, buscando refletir a população do estado ou município em que a pesquisa será realizada. E certamente os institutos responsáveis pelas pesquisas
podem até tentar realizar esta amostragem da melhor maneira possível. No entanto, o Brasil é um país continental e nenhuma empresa irá viajar por todo o território nacional buscando uma amostra diversa por todos os estados brasileiros e por todas as regiões desses estados. Logo, esta amostragem pode ser até variada, mas não a ponto de demonstrar a variedade imensa de todos os brasileiros, o que, por sua vez, pode levar a pesquisas tendenciosas para determinados pontos de vista. Veja, na mesma lista de 10 pesquisas realizadas pela UOL, o número de amostragem variava de 2.000 até 5.744 entrevistados. Um número ínfimo quando comparado aos mais de 118 milhões de votos válidos no primeiro turno das eleições de 2022. Isso corresponde a menos de 0,005% dos eleitores. Vale ressaltar que não estamos falando que as pesquisas eleitorais são falsas ou que não possuem nenhum valor. O ponto que queremos chegar é que o modo atual de realizar pesquisas eleitorais possuem falhas que podem levar a erros, como os que ocorreram nas eleições de 2022, onde alguns institutos chegaram a errar 14 pontos percentuais e apontavam até mesmo uma vitória no primeiro turno. O ponto principal é que talvez a amostragem utilizada atualmente não seja suficiente para demonstrar a realidade do Brasil, e talvez as pesquisas pudessem ter uma abordagem diferente, levando em consideração as realidades diversas das mais variadas regiões do país. Talvez as pesquisas seriam mais precisas se fossem regionais ou até municipais para grandes centros urbanos como São Paulo, que possui uma população de mais de 12 milhões de habitantes. O objetivo é mostrar que as pesquisas eleitorais não são tão precisas como deveriam e que devem ser analisadas apenas como uma estimativa, que pode ou não estar correta, e certamente não devem ser levadas em consideração na hora de decidir o voto ou influenciar um eleitor em apoiar determinado candidato. O ponto principal é que as pesquisas eleitorais podem dar um norte, mas um candidato deve ser julgado não por quantos por cento ele pode ter de votos, mas sim pelas suas propostas e por aquilo que ele pretende realizar de benéfico para a população durante o seu mandato. Mas e você? O que acha das pesquisas eleitorais? Já mudou o seu voto devido a elas? Ou nem se importa com os números apresentados e escolhe o seu candidato de outras maneiras e por outros motivos? Deixe nos comentários, eu quero muito saber a sua resposta. Muito obrigado por assistir até aqui. E se você gostou do vídeo, deixe o seu like para apoiar o canal. Confira também a sua inscrição e se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito. Ative ainda o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade aqui no Negócios Inovadores. Um forte abraço e até o próximo vídeo.